Semana passada eu estava falando que sempre no final do ano eu costumo olhar os sermões que eu preguei naquele ano e os sermões que eu preguei há 10 anos atrás. É bom termos marcos em nossas vidas, como Jeremias disse, que vocês devem olhar para os velhos marcos, para nós estarmos certos de que não estamos nos afastando nem um pouco do Evangelho de Cristo, do Evangelho centrado em Cristo, nem um pouco, à medida que os anos passam. Mas se não tivermos marcos, não sabemos e não percebemos, porque ao longo de ano, década, se você se afasta um pouco a cada ano, logo você estará muito distante, como é comum, não é? Porque a nossa cultura, o nosso mundo é cheio de coisas novas de tempos em tempos, porque nenhuma teoria humanista dura muito tempo até ser substituída por outra. Aquilo que não é a verdade é assim, enquanto a verdade é uma, em todas as épocas. E fazendo isso, eu quero olhar com os irmãos o livro de João, capítulo 17, de 1 a 5, e depois ler um verso lá na frente, o verso 24, que diz assim: depois que Jesus disse isso, ele olhou para o céu e então orou. Nós sabemos que isso aqui é na quinta-feira que antecede a sua prisão, nessa mesma noite, não é? Ele prega uma série, eu diria, de sermões em João, nos capítulos que antecedem esse capítulo, e depois que Jesus prega, ele começa a orar. Ou seja, nem Jesus andando no mundo, a palavra somente, não é? Sem o poder do Espírito para fazer daquela palavra algo verdadeiro e real, não é? No coração, gerando transformação e afeições, seria suficiente sem essa atuação. Então, depois que você prega, você ora, não é? Você ora antes, você ora depois, porque senão é como um monte de cegos olhando para coisas maravilhosas, e a pessoa pode realmente ficar do mesmo jeito que a gente pode ficar décadas atento, se você não está se afastando do Evangelho nem um pouco, mas você também pode ouvir o Evangelho durante décadas e ele não fazer diferença nenhuma, não é? Então, depois que ele disse isso, depois de todas aquelas advertências e ensino, são suas últimas palavras aos discípulos antes de morrer, e ele olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que ele conceda a vida eterna a todos os que tu deste a ele. E esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E a gente pula lá, falei no 24, diz: Pai, quero que os que tu me deste. Isso é uma coisa que ele vai repetir o tempo todo. Aqui nesse pequeno trecho você vê que ele falou 2 vezes, né? Quero que aqueles que tu me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então, outro dia a gente estava olhando para a oração, uma semana ou 2 atrás. Depois olhamos para Moisés e respondemos uma pessoa tinha feito uma pergunta: o que era ver Deus pelas costas? Eu acho que aqui nós somos levados a um lugar adiante disso tudo. Esse é um exemplo concreto. A gente sabe que Jesus passava noites em encostas de montes, em lugares isolados. Depois de um dia extremamente cansativo às vezes, os discípulos iam dormir e ele se levantava muito antes de todo mundo. Algumas vezes você vai ver que eles acordavam e não viam ele, então iam procurar o que tinha acontecido, onde ele estava, e achavam ele orando. Mas nós não temos os conteúdos destas orações. Aqui é um exemplo concreto de Cristo orando. É a maior oração que nós temos dele. Ele não está nos ensinando a orar, ele mesmo está orando,
E isso foi tão... tantas vezes os discípulos viram ele se afastar e orar, e ouviram ele orando, não é? Que a gente sabe que os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E a gente não tem muito o que eles viram para ter pedido isso, não é? Então aqui você tem essa oportunidade única, não é? Como eu já disse pregando em outro momento, os puritanos achavam isso aqui o santo dos santos da Bíblia, porque você tem o único lugar onde você tem de maneira profunda a segunda pessoa da Santíssima Trindade orando a primeira pessoa da Santíssima Trindade pelo Espírito Santo, como Jesus abriu mão das prerrogativas de fazer qualquer coisa que não fosse pelo poder do Espírito Santo enquanto ele estava aqui. Então esse é o mais extenso exemplo de oração. Se você pudesse ver Jesus orar, é aqui que você tem a maior penetração no que é oração, não ele ensinando o que é oração, mas ele orando. São 26 versos, não é? De João 17, 1 até o 26, é oração. Essa sim deveria ser chamada de oração do Senhor, não é? A outra que a gente chama de oração do Senhor, na verdade é a oração que Ele nos ensina a orar, mas essa é a oração dele. Então é o maior, mais longo, mais vívido e melhor exemplo do que Jesus realmente fazia quando estava nas encostas das montanhas, nos lugares solitários, passando às vezes noites em oração, o que Ele fazia em sua vida de oração. Então conhecer a vida de oração de Paulo é maravilhoso, mas conhecer a vida de oração de Cristo é degraus acima de qualquer outro lugar que você pode ir sobre oração. Então certamente você não pode ir a um lugar mais alto do que esse. E a gente vai pegar algumas poucas coisas desses versos, não lemos os 26 versos, só a primeira parte, né, de 1 a 5, e vamos olhar por que orar. Essa oração de Jesus meio que desmascara muitas das nossas orações, ou a maneira com que nós oramos. Em segundo lugar, onde deve estar focada a nossa oração. E depois, como orar dessa forma. Como orar por isso. Então, por que orar, pelo que orar e como orar. O verso 1 diz, e aqui a gente tem o início do porquê orar. Eu acho que isso aqui vira de cabeça para baixo as razões pelas quais nós oramos, e faz a gente fazer perguntas profundas, graves aos nossos corações, e examinarmos toda a nossa vida de oração. Porque diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Então você sabe o que ele está fazendo, pregando em 1000 lugares em João. A gente já viu essa expressão, e eu trago essa lembrança: Pai, chegou a hora. Porque há uma versão que diz: chegou o tempo. Não é tão adequada. O melhor adequado é a hora mesmo. E o João adora repetir essa expressão, ou seja, adora mostrar Jesus falando que ainda não é minha hora. A gente fica logo no início, quando tem o início do ministério de Jesus em Caná da Galileia, quando Maria fala com ele e diz: mulher, não chegou a minha hora. Então isso desde o início do livro de João, e percorrendo o livro todo de João, toda hora ele está dizendo sobre a hora dele, e em outras partes de João, então isso está espalhado. Isso é uma característica do livro de João. Era a hora da sua morte. Normalmente nós não sabemos a hora da nossa morte, não é? E seria claramente uma desculpa para um homem não ter paz, se quando você nascesse você recebesse já o dia da sua morte, porque todo dia estaria chegando mais perto, quanto mais perto. Mas Jesus não era assim, não é? Ele não veio a esse mundo sem essa expectativa queimando no seu coração. Então, sempre que ele fala a sua hora, mesmo naquele casamento, é a hora da sua morte. Mulher, não chegou a hora da minha morte. É isso, né? Minha hora não chegou. Ele está falando isso várias vezes. Ainda não chegou a minha hora. E o que ele está realmente dizendo aqui é bastante simples. Então
Então pense nisso por um instante. Ele está dizendo nessa oração: Pai, chegou a hora. Ele está dizendo o seguinte: Pai, me envie para a morte. Chegou a hora de eu morrer. Ele está dizendo: agora é a hora de eu te glorificar morrendo. Agora é a hora de eu te glorificar debaixo da tua ira infinita. Agora é a hora em que eu vou ser esmagado por esse peso infinito de culpa que está sobre todos aqueles que tu me deste, como ele fala várias vezes nessa oração. Não oro pelo mundo, oro por aqueles que tu me deste. Chegou a hora de eu te glorificar com a minha morte. Isso nos lembra Paulo em Filipenses dizendo: eu tenho a expectativa e a esperança inabalável de que eu não serei envergonhado, que eu vou glorificar Cristo, quer pela minha vida, quer pela minha morte, não é? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está dizendo: a minha morte vai glorificar Cristo. Jesus está dizendo: Pai, chegou a hora de eu te glorificar morrendo. Já te glorifiquei de várias formas no mundo, mas eu vim para esta hora, e essa é a hora da tua glorificação. A tua glorificação na minha morte, na pior morte que qualquer ser humano jamais vai morrer, debaixo de uma ira que nenhum ser humano jamais vai experimentar, nem neste mundo, nem no inferno. Então o que ele quer dizer? Ele diz: Pai, envia a minha morte para que eu possa glorificar a Ti. E isso revela algo incrível pelo qual Jesus orava. E isso sonda imediatamente, põe sob escrutínio as razões pelas quais você ora, ou se você tem uma vida de oração. Essa declaração está em contraste com a maioria da oração das pessoas. Por que oramos na maioria das vezes? E porque às vezes até achamos que não adianta orar, ou que orar não nos sentimos impulsionados a orar. É interessante, não é? Porque de maneira geral as pessoas estão no caminho oposto disso, estão na contramão, eu diria assim. Temos a tendência de orar quando as coisas estão em dúvida, quando não sabemos o que vai acontecer. E porque não sabemos o que vai acontecer, achamos importante orar, porque quem sabe as coisas podem mudar, quem sabe isso pode acabar, quem sabe aquilo pode ser tirado, quem sabe aquilo pode ser evitado. Estamos em dúvida. Se eu dissesse: isso vai acontecer amanhã, não importa o que seja feito, isso aqui vai acontecer amanhã, absolutamente, tão certo como o sol vai nascer, isso vai acontecer na sua vida, porque Deus quis assim, isso vai acontecer. Então ore sobre isso. Você diria: para que orar? Qual é o motivo? Você está dizendo que vai acontecer, que não há nada no mundo que possa evitar isso, que isso é algo imutável. Por que orar então? Vai acontecer. Você vê que as pessoas falam isso o tempo todo, até do ponto de vista da pregação do Evangelho, sobre a eleição. Eles dizem: olha, se Deus vai salvar, então, se orar ou não, que diferença vai fazer? Alguns chegam ao absurdo de dizer: olha, se Deus vai salvar, e se Ele elegeu na eternidade, então por que pregar e orar, se isso está decidido, se é fixo, se eu já sei o que vai acontecer, por que orar? Se isso vai acontecer na minha vida, se essa coisa trágica vai acontecer, ou ao mundo, ou à cultura. Mas Jesus chega a um evento em que Ele sabe que é muito importante e vai acontecer. É por isso que Ele veio. Ele sabe eternamente desse momento. Ele sabe o que vai acontecer e Ele começa a orar. Não há nada dessa coisa, se vai acontecer, se isso é fixo, por que orar? Não tem estímulo. As pessoas normalmente tiram estímulo para a oração da dúvida. Então ele sabe o que vai acontecer, ele começa a orar, e aquilo que
faz com que o nosso desejo de orar diminua. Assim que alguém diz, não, vai acontecer, não tem jeito, essa pessoa vai morrer amanhã, essa semana. Então a pessoa já murcha, pensa, que adianta orar? Não é? A empolgação da oração se esvai quando sabemos que uma coisa é física, é fixa e não vai ser alterada. Muitas pessoas dizem, olha, se Deus é soberano, então para que orar? Se o nome do meu papai já está escrito no livro da vida ou não, então por que orar? Então a pessoa prefere acreditar que Deus não é soberano, é só um título. Porque se está fixo, então eu não oro. Se está fixo, eu não faço. Porque você vê que a empolgação da pessoa e o fervor da sua oração está ligado à dúvida de que aquilo vai acontecer ou não vai. Jesus sabe que vai acontecer, ele começa a orar, e aquilo que ele faz é totalmente diferente do que é a oração para a maioria das pessoas. As pessoas se desanimam quando, mas tem que dizer que Deus tem que fazer a vontade dele, não a nossa. Então que adianta orar? Você vê que a chama suposta que essa pessoa tem para a oração é um desejo estranho de mudar a vontade de Deus. E se ele tiver absoluta certeza de que não vai mudar, então eles perguntam, sem o menor constrangimento, para que orar? Porque aquilo que faz com que o desejo de orar diminua, faz com que o desejo de Cristo aumente. O que está acontecendo? Então a gente pode colocar assim, imagina que você tem filhos que vão estudar na universidade, e o governo tem algum tipo de incentivo, de pagar a faculdade para depois você pagar, ou descontar no imposto, sei lá. Normalmente essas coisas assim geram uma série de relatórios. Você vai ter que dizer quanto você ganha, qual é a renda da família, vai ter que, para ver se você está qualificado para entrar naquele tipo de bolsa, naquele tipo de empréstimo, que o governo faz. Você precisa do dinheiro, e para você receber dinheiro do órgão governamental, você tem que escrever e preencher o seu formulário. É óbvio que há muitas perguntas muito pessoais, que você normalmente não forneceria por aí. Quanto você gasta nisso e naquilo, como é a sua renda, o que você faz. Então você preenche aquilo tudo, e você imagina que, baseado naquelas informações pessoais, você abriu o coração ali para aquele órgão do governo. Você tem que dizer coisas que você não diz para ninguém, são coisas particulares. Quanto você ganha, quanto alguém mais na família ganha, quanto você gasta com isso, quanto você gasta com aquilo. Mas suponha que então alguém do governo te ligue para você e diz assim, olha, eu quero te conhecer, e eu queria que você me conhecesse, eu queria marcar um horário para a gente se encontrar. E você dissesse, tudo bem, ir a um restaurante, comer alguma coisa e conversar, tudo bem, mas em que isso ajuda no financiamento que eu preenchi os formulários para receber? O que isso ajuda para resolver esse problema, para me receber esse incentivo, ou esse financiamento? E a pessoa do governo dissesse, não ajuda em nada, eu só quero te conhecer, ser seu amigo. Você diria, bem, não é isso que eu queria quando enviou o formulário. Não queria fazer amigos. Eu estou precisando do meu filho vai entrar para a faculdade, meus 2 filhos, no meu caso é 2, né? Meus filhos vão entrar para a faculdade, precisam de uma ajuda. A ideia minha não era sair no restaurante, bater um papo sobre qualquer outro assunto, conhecer alguém e ser conhecido por essa pessoa. Não é? Isso é muito gentil, mas não é isso que é o meu objetivo. Se isso aí não ajuda em nada, o dinheiro ser liberado não faz sentido. E é aqui que a gente vê o contraste
da verdadeira oração, da oração que move o coração de Jesus, da oração que move muitas vezes nós e talvez a vida inteira muitos cristãos. O nosso modelo de oração é essa. Nós temos necessidades, nós preenchemos nossos formulários, abrimos nosso coração e colocamos no formulário as nossas necessidades que nós não colocaremos para ninguém, colocamos diante de Deus. E é isso que significa oração para a grande maioria das pessoas. Oramos quando queremos algo. E você vê que se alguém logo diz, não, isso não vai fazer nenhuma diferença no que vai acontecer, a chama da oração se apaga. Ela não era uma chama acesa por aquilo que realmente a oração é. Ela foi acesa por um interesse que eu tenho em alguma coisa. E se alguém até me disse que Deus é soberano e que Ele nunca muda a vontade dEle, eu penso, a oração então serve para quê? Oramos quando algo é incerto. Deus vai curar ou não vai curar? Alguém perguntou a Lutero, se você soubesse que vai morrer amanhã, o que você faria? Eu acabava de preparar o meu sermão, pregaria hoje à noite. Eu decidi plantar uma árvore hoje, é o que ele diz, plantaria a árvore e iria dormir. Ou seja, eu faria as mesmas coisas que eu estava preparado. Tem um puritano que alguém fez essa pergunta dele, o que você faria se você soubesse que vai morrer no final de semana? Eu marquei de pregar na cidade tal, então eu pegaria meu cavalo, iria até lá, pregaria, vou dormir na casa do irmão tal, vou estar aqui em Londres de novo depois de amanhã e depois eu vou pregar na cidade de Yorkshire e depois então, como é o último dia, eu iria me despedir das pessoas, iria dormir e iria morrer. Mas você vê, normalmente, se vamos morrer, então o que adianta preparar o sermão de hoje à noite? O que adianta ir lá naquela cidade onde estava marcado que eu ia pregar? Acabou, porque nós oramos quando pensamos que algo é incerto. Deus vai curar ou não vai curar? Deus vai livrar da morte ou não vai livrar da morte? Se não, eu posso até fazer aquelas orações de praxe, mas não há mais o fogo do interesse, porque não pode mudar nada, e não vai mudar nada. Então o que empolga as pessoas em orar é a incerteza das coisas, é a possibilidade de mudança. Assim, mesmo quando ele não sabe qual é o propósito de Deus, mas só dele saber que Deus não vai mudar a sua vontade jamais, porque ele mudaria a vontade dele? Deus não toma decisão a cada dia que o sol nasce. Ele fez seus decretos antes da história começar. O que poderia acontecer na história que ele mesmo decretou que fizesse ele mudar o que ele vai fazer? Então, pessoas não gostam disso, elas pensam, isso aí acaba, isso aí joga água na chama da oração. Porque a gente gosta de orar quando algo é incerto. Oramos quando não temos certeza se vamos conseguir realmente o que queremos. E às vezes, na ânsia de querer o que queremos, nos tornamos fervorosos, oramos mais, pedimos pessoas para orarem mais por nós, queremos que alguém ore junto conosco. Se pudermos, queremos na casa de alguém para que ela ore conosco, queremos que todo mundo ore conosco, porque as coisas estão incertas. Então, isso incendeia. Se fosse eventos normais, eu não estaria com esse afã da oração. Mas quanto mais incerto e quanto mais temeroso do que é incerto eu estou, então mais eu quero orar, porque no fundo a vida de oração na hora das pessoas é um desejo de conformar Deus à nossa agenda. Nós temos uma agenda, para cada evento nós já temos o desfecho que nós gostaríamos que acontecesse. E o fervor da oração, aquilo que é chamado de fervor da oração das pessoas, né? Hoje em dia tem coisas assim como campanhas e tal, essas coisas não existem na Bíblia. Por quê? Porque ele acha que aquilo realmente é um jeito da agenda dele acontecer, de Deus fazer. E o fato de alguém me estimular, alguém que está falando comigo, alguém que está pregando às vezes, que eu devo, a oração é uma maneira de fazer Deus abraçar a minha agenda, aumenta o meu
impulso de orar, não só de orar, né, filho? Tem pessoas que têm um impulso de dar assim, de ofertar assim. Se ela descobrir pela palavra de Deus que ninguém dá a Deus e obriga ele a fazer alguma coisa, ela passa, então ela diz, eu entendi agora a palavra de Deus, então ela não tem mais nenhum desejo de dar, vira algo horrível para ela. O que eu vou ganhar em troca? Isso acontece com a oração. Assim que ela acha que uma coisa é fixa, então para que orar? Porque a ideia de oração é conformar Deus à minha agenda. A ideia de ofertar é conformar Deus à minha agenda. E oramos para garantir que Deus saiba. E às vezes nós abrimos o coração, colocamos as coisas mais íntimas, mas é porque nós estamos querendo que Deus realmente saiba os detalhes do nosso problema e como nós desejamos que Ele faça aquilo. Pode ser que Ele não tenha as informações adequadas. Jesus é exatamente o oposto. Jesus ora não para conformar Deus à sua agenda, mas para conformar seu próprio coração à agenda de Deus. Ele vai morrer. Ele vai morrer sob as circunstâncias que Ele sabe antes da fundação do mundo. Mas Ele quer que o Pai seja glorificado nessa morte. A gente pode botar algumas maneiras paradoxais para ver isso mais claro. Nós oramos para que Deus nos dê coisas. Jesus ora para encontrar Deus nas coisas. Eu quero te glorificar, eu quero te encontrar no que eu vou fazer, de tal maneira que tu sejas glorificado no que vai acontecer, na minha morte, no meu inferno. Então seja qual for, seja o que for que aconteça, Jesus diz, eu quero te glorificar nisso. É como se você dissesse, eu não sei, Senhor, está sendo dito que eu posso viver ou morrer, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou aqui prostrado, eu sei que tu determinaste isso muito antes de eu nascer, mas eu quero te glorificar, quer eu viva, quer eu morra. Eu quero que esse evento glorifique o teu nome. Eu não quero experimentar esse evento de tal maneira que tua glória não seja exaltada, tua sabedoria não seja glorificada, teu amor não seja, tua alegria em mim. Eu quero que todas essas coisas sejam glorificadas no que vai acontecer, mesmo sem eu saber o que vai acontecer. Eu quero que tu me fortaleças, me capacites. Como Paulo disse, eu mencionei, né? Eu tenho certeza que não serei envergonhado, porque eu vou glorificá-lo na minha morte. Não sei se vou morrer ou viver, mas não é a incerteza que me faz orar, porque aí eu estou incerto se eu vou morrer ou viver, mas eu posso viver, então eu vou orar para tentar essa agenda aí. Não, ele diz, Deus será glorificado pela minha vida ou pela minha morte, então eu tenho que orar, porque isso é solene. Eu quero conhecer mais tu nisso, Paulo diz, seguindo o mestre. Ele diz, eu quero conhecer Cristo em seus sofrimentos. Em vez de, o sofrimento é possível ou não? Então eu vou orar, porque se aqui está essa questão aberta, vai que eu não sofro, é muito melhor. Vou orar, eu vou ficar aqui orando, vou pedir às pessoas para orar, para não haver o sofrimento. Ele diz, eu quero conhecer, eu quero que Cristo seja glorificado no meu sofrimento. Então, mesmo que o sofrimento seja inevitável, minha preocupação é que eu o glorifique e conheça Ele no sofrimento. Então eu quero te conhecer nisso, eu quero te conhecer nessa dor ou na não dor. Eu quero te conhecer na aceitação das pessoas, eu quero te conhecer na rejeição das pessoas. Eu quero te conhecer exercendo isso aqui, ou eu quero te conhecer não exercendo. Eu quero te conhecer. Eu não quero que o desfecho, que para mim é desconhecido, seja um empecilho qualquer que seja de eu te conhecer e de te glorificar. Como Davi sentiu um desejo enorme de glorificar a Deus construindo um templo, aí Deus disse, não, esse é o desejo que você tem, é o desejo de me servir, você achou que isso era um chamado teu, mas isso não é o teu chamado é não construir o templo. Davi então orou,
e ele glorificou a Deus de tal maneira em receber o não de Deus ao ministério que ele achou que tinha, que Deus disse: mas eu vou edificar uma casa para você. Você não é edificar, o teu desejo era edificar para mim, mas não é meu propósito para você, mas porque você desejou isso, mesmo que eu não queira que você faça, então eu farei isso. Então nossa compreensão de oração é enviar um formulário na expectativa de que Deus abraça a nossa agenda, e enquanto eu estou na dúvida se Ele vai ouvir ou não, eu tenho impulso para orar. É por isso que eu oro mais quando as coisas estão meio difíceis, mas quanto melhor as coisas estão e mais de acordo com a minha agenda, eu tenho pouco impulso para orar. Quando as coisas começam a aparecer que vai sair da minha agenda, eu começo a orar, começo a ficar, meu Deus, eu preciso de oração, não é? E nossa compreensão de oração então é enviar esse formulário. Mas o modelo de Jesus, Apocalipse 3:20 também é escrito por João, como eu li o que nós estamos lendo, e ele relata uma visão de Jesus. Num versículo muito famoso, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então, tradicionalmente, esse versículo é um dos mais violentados da Bíblia, porque é óbvio que a ideia, né, do livre-arbítrio e tal, e da conversão das pessoas foi trazida para esse verso, e as pessoas então, é o versículo do apelo, né, assim, olha o nome. Jesus está na porta, Ele está batendo, e está dito então que Deus está falando com um ímpio, um homem morto em seus delitos e pecados, que ele pode abrir ou não a porta para Jesus entrar, e isso virou quase um dos versículos mais famosos. Eis que estou à porta e bato. E em algum momento da tua vida, talvez você tenha visto alguém falando desse verso exatamente assim com você, e então você finalmente resolveu abrir a porta para Jesus entrar. A metáfora está errada. É óbvio que é uma metáfora, né? Mas está totalmente errada, não é? Você pode dizer assim: mas a intenção de quem teve... A intenção é totalmente irrelevante no que diz respeito a Deus, não é? E a verdade de Deus. Você pode botar boas intenções em todas as pessoas que desonram a Deus de todas as formas. Você pode botar boas intenções em tudo que os fariseus fizeram, e você pode botar, e certamente havia, do ponto de vista dele, do conhecimento dele, boa intenção em Paulo, em fazer tudo que ele fez quando ele perseguia a igreja. Isso é irrelevante. Apocalipse 3:20 é uma declaração de Cristo a uma igreja. É uma igreja que tem um problema enorme exatamente aonde nós estamos olhando, essa verdadeira vida de oração. É uma declaração de Jesus a cristãos e não a pessoas para se converterem. É uma declaração de Jesus que fala sobre a tua vida diária e a minha vida diária. Então pense nisso. Jesus diz a cristãos, a uma igreja, a igreja de Laodiceia: olha, eu estou à porta, eu estou batendo, abra a porta para que eu possa entrar e comer com vocês. Eu podia perguntar: quantas vezes essa semana você teve uma boa ceia com Jesus? Quantas vezes na semana que passou você teve um bom momento de cear com Ele e Ele com você? Quantas vezes? Você sabe, a ceia lá naquela época então, mas mesmo hoje, não é uma coisa que você faz quando está fazendo um monte de coisas. Do que ele está falando então, se não tem nada a ver com conversão, e nem o homem pecador poderia, se quisesse, ele não quer, não é? E se ele falar com cristãos, é óbvio que toda a ideia é totalmente absurda, não é? De como o verso é usada. Ele está dizendo: eu quero entrar na sua vida de maneira objetiva, e ao mesmo tempo você que já é cristão, ele já entrou, mas ele deseja mais do que isso. Ele diz: eu estou à porta batendo, eu quero comunhão com você, eu quero que você sinta, eu quero que o meu amor seja tão real para você que te transforme.
Eu quero que a minha paz seja tão real com você, que mude o estado do seu coração, que mude a sua ansiedade, que mude o seu medo, que te dê descanso. Eu quero cear com você e você comigo. Eu não quero que você fale que eu tenho uma paz como algo totalmente teórico, algo que você sabe que é verdade. Eu quero ir com essa paz, sentar contigo, comer com você e você comigo, e você conhecer a minha paz que excede todo entendimento, e você experimentar a minha alegria indizível e cheia de glória, e não só dizer que o reino de Deus é alegria e paz. Eu quero que você se deleite na minha presença. Eu quero que você sinta o meu amor. Não só diga que eu sou amor e que eu te amo, mas isso que você diz não faz nenhuma diferença em como você está vivendo. Você está miserável, na escuridão, deprimido, porque alguém não te ama, e o meu amor não faz nenhuma diferença. Você disse que se essa pessoa te amasse, ia ser toda a diferença do mundo, porque ia ser um amor real para você. Mas o meu amor que você canta, o meu amor, eu estou à porta e bato. Eu quero que o meu amor, eu quero cear contigo, você comigo, de tal maneira que meu amor realmente mude todas as expectativas e todos os meandros do seu coração sejam preenchidos com isso, de tal maneira que se o mundo inteiro não te amasse, não faria. Se você fosse o lixo do mundo e te jogasse numa cadeia e você ficasse lá por anos, você teria amor suficiente, porque todo dia eu cearia contigo, e você cearia comigo, e você conheceria o meu amor, que excede todo entendimento. Eu quero, como Paulo ora em Efésios, que você seja fortalecido pelo Espírito Santo no homem interior, para conhecer a altura, a largura e a profundidade do meu amor, e não simplesmente falar que acredita no meu amor. Em outras palavras, Jesus Cristo não está dizendo: eu quero entrar na sua vida apenas declarativamente, objetivamente. Eu quero realmente que afeições profundas fluam do teu coração ao ter comunhão com o meu amor. Então, como eu disse, a gente pode achar a igreja de Laodiceia estranha. Jesus está dizendo: eu queria entrar e ter comunhão, você abrir a porta e nós termos. Mas quantas vezes, sem olhar para Laodiceia tão longe, essa semana Jesus sentou conosco, ceamos com Ele, e Ele conosco, nós conhecemos o seu amor que excede todo entendimento, ou a paz que excede todo entendimento. Então você já é cristão e você já conhece objetivamente: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Ele me justificou. Mas como isso transformou a maneira com que o seu coração funciona em todas as coisas na vida? Como isso foi alterado por Ele ter ceado contigo, você ceado com Ele? Ele diz: eu quero entrar na sua vida subjetivamente. A alegria indizível não é só algo para você falar, é algo verdadeiro, algo real. É sobre isso que Ele está batendo. O que quero que você faça para que tenhamos essa experiência subjetiva, profunda, apaixonada, é abrir a porta. Ele está falando isso para aquela igreja que era morna. Agora, o que é abrir a porta? É uma metáfora. Ele não está precisando realmente entrar num coração que tem uma porta que vai abrir. Ele está falando: abrir a porta ali é uma metáfora para orar de verdade, comunhão. Ele sentar contigo, tu cear com Ele, Ele cear contigo, de tal maneira que você possa glorificar Ele naquilo que você está vivendo. Jesus, é isso que Ele está fazendo com o Pai, para que Ele glorifique o Pai no dia seguinte, experimentando aquele horror. E é por isso que quando Jesus Cristo se depara com algo tão terrível e imutável, Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo.
Não há nenhuma possibilidade de isso não acontecer na história. Quando ele está diante disso, ele começa a orar. Ele estava ceando com o Pai e o Pai com ele. Ele estava conhecendo mais da glória, da comunhão com o Pai, do amor do Pai, para que ele no outro dia glorificasse o Pai naquele horror. Para ele, o propósito da oração é abrir o coração para a comunhão com Deus, de tal maneira que em deleite eu quero glorificá-lo de qualquer forma, de qualquer maneira. É abrir a alma a Ele, experimentar uma interação, uma intimidade. Isso é o propósito da oração. Trazer Deus para a minha vida verdadeira, não só descritivo, e conhecê-lo, conhecer Ele em sua paz, conhecer Ele em seu amor verdadeiro, conhecer Ele em seu descanso, conhecer Ele como a água que sacia a minha alma, conhecer Ele como o pão. Para nós, o propósito da oração é enviar um formulário para tentar fazer Ele fazer o que a gente quer. Isso é muito diferente. Então, se aquela pessoa lá do governo dissesse: olha, não tenho dinheiro algum para você, não vai ter dinheiro para pagar a faculdade dos seus filhos, mas eu quero te conhecer, bater um papo, você diria: espera aí, isso serve para quê? Agora, eu entro em contato com o governo querendo resolver um problema, que é a faculdade dos meus filhos, ou sei lá, se fosse outro assunto, né? Um financiamento para alguma coisa, e você quer me conhecer e gastar tempo, mas não vai fazer o que eu quero, não vai dar o financiamento, então para que serve? Mas é exatamente assim que nós oramos, como alguém que falasse isso. Sabe, é por isso que as pessoas dizem esses absurdos: se Deus elegeu, para que eu vou pregar? Eu quero conhecer Ele e glorificar o seu nome num chamado eficaz na vida daqueles que Ele escolheu. Se Deus já decidiu exatamente o que vai acontecer, o que adianta orar? Eu quero conhecer Ele quando essas coisas acontecerem e Ele ser glorificado em como eu vou manifestar que Ele é melhor do que aquilo que é tirado de mim naquele evento. É assim que oramos. Conhecer Deus, eu quero conhecer Deus sendo o bom perfume que salva, e também quero conhecer Deus e glorificá-lo sendo um perfume que é cheiro de morte para os que se perdem. Jesus está dizendo: o propósito da oração é abrir-se a Deus, não porque nós queremos mudá-lo, mas porque queremos cear com Ele, Ele cear conosco, e conhecermos o amor dEle, quer eu morra amanhã, quer eu não. E eu conheço a paz dEle, que é o meu cônjuge, vai embora ou não, ou fique. Que eu conheça a paz que excede todo entendimento, que é essa pessoa que eu amo vai embora, e todas essas pessoas verem que mesmo nesse evento tão ruim, eu glorifique a Ti, eu não haja de uma maneira que Tu não sejas glorificado, ou que pareça que a Tua paz não é suficiente para essas situações. O propósito da oração então é abrir-se a Deus para conhecê-lo assim. Então, como a gente pode aplicar isso, né, meio rapidamente? Então, várias vezes na Bíblia é usada outra metáfora, e às vezes até os eventos acontecem para ficar para nós como uma metáfora do que aquilo é, e não para nós fazermos, não é? E várias vezes os salmistas, por exemplo, eles repetidas vezes em vários salmos, ele fala sobre a experiência espiritual como subir um monte, subir uma montanha. Que subir a um monte santo de Deus? Ele está falando sobre a experiência espiritual de conhecer Deus, de ir a Deus, não subir a uma montanha de verdade, né? Uma das coisas surpreendentes, se você ler os evangelhos, é ver que em todos os lugares onde Jesus ora, aqui por acaso não é? Mas muitas das vezes ele foi para um lugar solitário, ele subiu uma montanha mesmo. E não precisamos detalhar quantas vezes, enfim. Ele muitas vezes sobe um monte e ora a noite toda. Ele estava ceando com seu pai. Ele faz isso após alimentar, por exemplo, a multidão dos 5.000. E é lá que acontece a transfiguração.
que acontece a transfiguração, em que ele é transfigurado diante de Pedro, Tiago, em que aparece Moisés e Elias. Em Lucas 6, diz que ele subiu ao monte e orou a noite inteira antes de escolher os seus discípulos. No dia seguinte, por que montanha? Por que a Bíblia fala tanto sobre olhar para os montes, subir a montanha? E há três coisas associadas a isso o tempo todo na Bíblia. E por que associa tanto a montanha a essa relação espiritual? Não é? Naquela época, montanha passava uma ideia de segurança. Hoje a gente ainda pensa em montanha ser um lugar fixo. Até tem alguns salmos que dizem assim, né? Ainda que os montes se abalem, porque para abalar uma montanha, uma cordilheira, precisa de um poder enorme, não é? Então, a montanha era um lugar de segurança. Se você tinha uma fortaleza numa montanha, ela é quase inexpugnável. Jerusalém, por exemplo, fica em cima de uma montanha. Então sempre foi difícil. Davi, foi um grande feito Davi conquistar a cidade dos Jebuseus, que depois passou a ter o nome de Jerusalém. Porque se você ainda tem a montanha, o que causa muita dificuldade para quem está subindo ela, para atacar, e dá uma facilidade, uma vantagem enorme para quem está no alto dela matar as pessoas, e você ainda constrói uma fortaleza com muralhas, aquele lugar fica meio seguro, fica um esconderijo. Então você podia resistir qualquer ataque, não importando se a cidade tivesse menos pessoas do que atacam, porque como tinha a vantagem da altura e das muralhas, e poder atacar quem vai subindo, era muito mais fácil. Em segundo lugar, a montanha é um lugar de clareza. Lá de cima, você sabe realmente onde você está, e onde você estava em cada ponto, e onde você deve estar no futuro. Porque do topo de uma montanha, você pode dizer assim: ontem nós estávamos ali, a sul, depois a gente se dirigiu para cá, depois a gente veio para aqui e tal, e aqui de cima da montanha eu posso olhar para distante e pensar: amanhã nós estaremos ali na foz daquele rio, e depois nós vamos naquela direção e vamos chegar lá. Você tem uma visão ampla do terreno, tanto que você cobriu antes, como que você pode subir. Você tem uma clareza disso. E você também tem uma visão ampliada do que onde os inimigos estão. Às vezes eles estão a 5 dias de chegar onde você está, mas você já está vendo eles. Você está vendo eles se deslocarem. Eles estão a 5 dias daqui. Mas você vê, o que eu veria só se eu estivesse no lugar plano, em cima da hora, eu vejo com essa antecedência. Em terceiro lugar, a montanha é um lugar de majestade. Normalmente, quando você sobe uma montanha, você vê quase todos os lugares. Você está subindo uma montanha, aqui mesmo, Teresópolis, toda hora tem um mirante, porque é um lugar de majestade. O mirante foi feito para você parar o seu carro, ir lá e daquelas alturas olhar para baixo. Você fica o quê? Você fica extasiado, você fica maravilhado. Olha que lindo, olha, a gente está a tantos quilômetros do mar, mas daqui a gente está conseguindo ver o mar. Olha como é lindo o mar lá longe, olha como é lindo a paisagem abaixo. É por isso que a gente faz mirantes, porque é um lugar de beleza, é um lugar que você pode contemplar beleza de uma maneira única, não é? Você fica extasiado, você não consegue superar a beleza. É difícil entrar num carro de novo, e aí quando você chega no próximo mirante, às vezes as necessidades não deixam, mas o teu desejo era parar e olhar de novo, porque agora o mirante está olhando uma outra parte da beleza, ali de cima daquela montanha. Quanto mais alta a montanha, mais incrível é a expectativa. Quando você pega essas fotos que o pessoal tira do alto do Everest, a quantidade de montanhas naquela cordilheira é simplesmente deslumbrante. Você chega a perceber a curvatura da terra de tão alto que você está. É beleza. Você não consegue superar, você se maravilha, você começa a absorver coisas que você não absorvia em outros níveis. A razão pela qual Jesus Cristo, e de fato a Bíblia fala da oração como subir a montanha, porque é isso que acontece espiritualmente, é isso que a oração faz conosco.
É isso que acontece quando nós estamos com Deus e abrimos a porta para cear com Ele e Ele conosco. O que é, na verdade, a oração. A metáfora, abrir a porta, não é uma coisa meio mística, né? Assim, não sabemos muito o que é para Jesus entrar no coração, mas é orar. O objetivo da oração é obter clareza, não é? Obter clareza espiritual sobre as coisas, obter segurança, é contemplar a majestade de Deus. Por isso a montanha, um símbolo tão bom. O objetivo da oração é abrir-se a Deus, e ao abrir-se para Ele, ficar extasiado, ficar maravilhado, e ter seus sentidos aguçados para a beleza dEle, a beleza da sua sabedoria, a beleza do seu amor, a beleza da sua majestade, a beleza da sua glória. Isso é cear com Ele e Ele conosco. Isso é essencialmente a oração. Aquela igreja era morna porque não tinha isso. Talvez a oração para eles era só enviar aqueles formulários, e como eles estavam em momentos bons, eles nem precisavam mandar muitos formulários, não é? Porque a agenda deles, de certa forma, na mente deles já estava acontecendo. E para que orar tanto se minha agenda está funcionando, se a ideia é mandar formulários para fazer Deus abraçar a minha agenda? É por isso que Jesus Cristo não é como nós. Oramos quando estamos com problemas. Se alguém disser a oração não vai mudar o problema em nada, então nós pensamos: para que orar? Para que eu vou orar? Eu não penso, eu quero cear com Ele, quero conhecer do seu amor, da sua paz, para que amanhã então, já que essa situação é inevitável, eu tenha paz, e Ele seja glorificado quando as pessoas verem que eu tenho paz. Ele ser glorificado com as pessoas verem que eu abraço a vontade dEle alegremente, e a alegria dEle excede todas as coisas que essa situação traz. Que mesmo que na hora eu não possa experimentar, na hora da aguda aflição, a alegria, mas a alegria ainda seja o que domina a cena. Por exemplo, Jesus, pela alegria que Ele estava proposta, suportou. Por quê? Porque assim Ele glorificou o Pai, e a alegria proposta a Ele pelo Pai era maior do que as situações que Ele estava enfrentando. Quando as coisas dão errado, nós costumamos orar mais, porque a gente quer que elas deem certo. Quando estamos inseguros quanto ao que vai acontecer ou não, então nos estimulamos a orar com fervor, porque queremos que aconteça. Às vezes as pessoas começam a orar freneticamente. Eu nem dormi ontem, eu fiquei orando. Por quê? Porque ela está tão agoniada com o que vai acontecer, e ela está tão na expectativa de poder alterar aquilo. Quando as coisas estão indo bem, nós oramos menos, ou pior, nem ora. Que dirá o verdadeiro definição de oração aqui, que é abrir a porta para cear com Ele, e Ele conosco. E assim oramos muito pouco, porque nossa agenda está funcionando tão bem. Porque eu preciso de muita oração, se está tudo de acordo com a minha agenda? Mas Cristo, que estava sempre no controle, você nunca viu Jesus fora do controle em qualquer situação, nem quando o mundo o bajulou, nem quando o mundo o matou, nem quando ele estava debaixo da ira de Deus. Ele sempre soube o que vinha a seguir. Ele nunca orou por dúvidas sobre o que ia acontecer, ou sobre a incerteza, ou sobre se livrar do que ia acontecer. Ele podia dizer: a minha hora não chegou, ou agora chegou a hora do príncipe deste mundo e do poder das trevas. Mas ele ia orar, não para que aquilo não acontecesse. Você vê, Jesus nunca pecou, Ele nunca foi incompetente, precisando de competência. Ele estava constantemente orando a noite toda. Por quê? Porque para Ele o propósito da oração é abrir-se para Deus, cear com Ele, e Ele cear com Ele, cear com seu Pai. Em resumo, nós vemos a oração como um remédio, e você não toma remédio se você não precisa. A gente vê a oração como um remédio. Se as coisas estão dando errado no meu corpo, eu preciso tomar remédio, mas meu corpo está funcionando super bem. Para que eu vou tomar remédio?
Remédio é muito bom quando as coisas vão mal, mas remédio é desnecessário e, quem sabe, prejudicial se as coisas estão indo bem. E a gente vê a oração como um remédio. Jesus via a oração como um alimento, como ceia, como cear. Você não deixa de cear com quem você ama porque está tudo indo tudo tão bem no seu relacionamento. Não. Sabe, tem pessoas que pensam mais no seu casamento quando ele está em crise do que quando ele não está. Então nós vemos a oração como um suplemento vitamínico para nossa força. Jesus vê a oração como refeição completa. Ele vê como todo o seu modo de viver, cear com o Pai e o Pai cear com ele. Devem existir riquezas na oração que desconhecemos. Nós não conhecemos todo o amor de Cristo, porque Ele excede todo entendimento. Eu quero cear com Ele e sentir mais desse amor verdadeiro, de tal maneira que isso tem o peso do que qualquer outro amor na minha vida. E a falta de qualquer outro amor não cause o que causa no ser humano, porque eu tenho esse amor que eu conheço, porque eu sei, eu estou ceando com Ele, Ele comigo, estou conhecendo mais. Mas nós oramos quando sentimos que fracassamos. Jesus nunca fracassou, então para que orar? Jesus, a gente ora mais quando fracassamos, mas Jesus nunca fracassou e orou o tempo todo. Então primeiro vemos o propósito da oração em abrir-se para Deus, cear com Ele e conosco. Agora, como ter um coração que se abra a Deus, em vez de uma oração que é como enviar um formulário pela internet? Como essa mudança, como nossa oração possa ser realmente o que Ele fala lá em Apocalipse, para que eu entrar diariamente, cear com você e você comigo, sempre. Esse ponto é mais evidente se você ler o capítulo inteiro. Ao ler todo o capítulo, verá que a partir do versículo 6, e a gente vai ver isso em outro momento, Jesus começa a dar, ele tem uma lista de coisas que ele realmente inclui nessa oração. Ele ora pelos discípulos, ele ora pelos 12, mas ele também ora por todos aqueles que o Pai deu a ele, que em algum momento na história iriam crer. Ele pede unidade, ele pede que eles sejam santificados pela verdade, ele pede proteção, guarde-os, assim como eu os guardei, agora guarde-os no mundo, agora que eu vou do mundo. Ele pede por santidade. Há muitas petições, mas não é por isso que ele ora primeiro. Pelo que ele primeiro ora, a primeira coisa na lista, a coisa que tem a proeminência, ele ora por glória. Por um lado, nós precisamos ter cuidado, porque há glórias que Cristo experimenta que nós não podemos fazer, né, nem ter, em um sentido do que ele ora aqui. Nós jamais devemos sequer orar, porque seria a prova da nossa ignorância. Você sabe que ele está orando de fato, ele está dizendo: Pai, estou pronto, faze de mim o Salvador do mundo, amanhã na cruz, faça que eu glorifique o seu nome, e que a comunhão que eu tenho contigo, mesmo naquela hora horrível em que eu for abandonado, sem nenhuma luz da tua paz, da tua comunhão, da tua alegria, eu, ainda olhando para frente, fique lá, para que tu sejas glorificado no que eu vou fazer. Quando ele diz: estou pronto para te glorificar através da minha hora, ele quer dizer: eu estou pronto para morrer, e eu busco isso, porque sei que isso te glorifica mais do que qualquer maneira de contornar isso. De certa forma, não podemos nos candidatar ao trabalho que Cristo está fazendo. Eu sou o Salvador de todos aqueles que serão salvos, que tu me deste. Nós não somos salvador de ninguém, não salvamos ninguém, não salvamos nossos filhos, nem nosso cônjuge, não salvamos ninguém. Sabe aquela lista que as pessoas fazem? Quantas pessoas foram salvas por ano? Ninguém foi salvo por nós, ninguém vai ser salvo por nós. Não somos salvadores neste mundo. Não salvamos ninguém próximo, que dirá o mundo inteiro, como ele vai fazer todos os eleitos em todos os lugares.
Então, em um sentido primário, não podemos orar exatamente o que ele orou, mas de um modo geral, sim. A oração dele segue o mesmo padrão de todas as grandes orações. As grandes orações não começam pedindo a Deus mudança nas circunstâncias, nem pedindo algo assim, poder, força, no sentido de que aí eu tenho capacidades de alterar as coisas. Por exemplo, em Atos 4:29, os discípulos são presos, eles apanham, eles são ameaçados de morte se eles continuarem pregando. Eles são ousados, eles dizem que é mais importante obedecer a Deus do que aqueles homens, mesmo que eles possam matá-los. Então eles oram, quando eles saem de lá machucados, ameaçados, sobre o terror de poder morrer, eles oram assim: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças contra nós, e concede a teus servos que eles preguem ainda com mais ousadia. Você vê, eles não falam, oh Deus, eles falam que vão nos matar se nós pregarmos. Nós queremos que tu toque no coração deles para eles não matarem a nós, porque senão nós vamos ficar com muito medo. Eles oram por outra coisa. Ele disse: nos dê ousadia para pregar, nos capacita a pregar ainda com mais ousadia diante da ameaça de morte. Eles não falam nada sobre a morte em si, sobre se eles vão morrer ou não. Se eles estão sendo com Deus, conhecendo Deus e dizendo: nós queremos te glorificar, quer pela nossa vida, quer pela nossa morte. Como Paulo, né? Você verá repetidamente que as grandes orações começam pedindo a Deus uma percepção, uma visão da sua glória, que capacite cada um deles naquela situação diferente em glorificar a Deus naquela circunstância, mesmo sem eles saberem se os caras iam realmente matar eles ou não, ou se os leões vão ou não vão devorar Daniel, ou os amigos de Daniel dizendo: olha rei, nós não sabemos se Deus vai nos livrar da fornalha, mas nós sabemos uma coisa, nós não vamos te obedecer. Ou seja, Deus será glorificado na fornalha, quer pela nossa vida, quer pela nossa morte. Por exemplo, há duas grandes orações em Efésios, no capítulo 1 e 3. As duas são maravilhosas, né? Em Efésios 1, ali a partir do 15, 14, 15, e no 3, do 14. Orações profundas. E Paulo está orando por um povo que está sob uma pressão enorme, sob perseguição. A maior parte é pobre, não tem recursos. Quando você lê, você percebe que ele não pede normalmente sobre o que as pessoas oram. Ele não pede proteção, ele não pede mudança nas circunstâncias em Éfeso, ele pede que eles sejam fortalecidos no homem interior. Oh Deus, por isso me ponho de joelhos, ele diz, por todos vós. Ele começa a orar para que vocês conheçam o amor de Cristo, ou seja, que vocês seiam com Ele e Ele com vocês, até que o amor dele não seja só algo que vocês cantam, algo que vocês falem, mas que o amor dele seja suficiente para vocês enfrentarem todas essas coisas e glorificarem a Ele. Que o amor dele seja mais real que o ódio que o Império Romano tem de vocês. Que vocês sintam o amor dele como mais peso do que vocês sentem o peso da morte que está pairando como uma nuvem escura. Então, pelo que ele pede em Efésios 1, oro para que os olhos do coração deles sejam abertos, iluminados, para conhecer as riquezas da herança deles, que ele já tem em ti. Se eles conhecerem isso, em comunhão contigo, ceando contigo, todas as outras coisas vão cair no lugar certo. No texto ele diz, para que eles sejam cheios de toda a plenitude, eles conheçam o amor de Cristo que excede todo entendimento. Se você voltar ao Antigo Testamento, uma das orações mais famosas é quando Moisés chega ao Monte Sinai, não é? Isso é um arquétipo da oração. Ele tem todo tipo de necessidades, ele é um líder sem recursos. A pior coisa é você liderar pessoas sem ter os recursos que elas precisam, e é óbvio ouvir delas reclamações. Ele é um líder de uma nação sem lar, de uma nação sem um lugar para repousar. Ele é o líder de uma nação sem água, é o líder de uma nação sem pão. Ele precisa de orientação, ele precisa de sabedoria, ele precisa de unidade, para que haja paz e aquelas pessoas não fiquem brigando o tempo inteiro, ou reclamando o tempo todo. Ele ora porque, em Êxodo 33:18, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Ele quer cear com Deus e Deus cear com ele. Ele diz, se eu vejo tua glória,
Se tu vás conosco, então já não importa as incertezas do caminho, não importa. E todas as certezas, porque Deus tinha dito a ele, a gente viu, sei lá, semana passada ou na outra, não lembro mais, que Deus disse: eu vou dar tudo a vocês, mas eu não vou estar contigo. Ele disse: todas as certezas de que nós vamos vencer, de que não vamos morrer, de que vamos prosperar, de que vamos construir, edificar aquelas grandes cidades sem ti, não são nada para nós. Porque essas coisas não nos dão a percepção e o peso que o teu amor dá quando nós estamos ceando contigo e tu conosco. Quando nós abrimos a porta e então ceamos juntos. Jesus faz o mesmo. Todos fazem, todas as grandes orações, homens de orações na Bíblia, gastam a maior parte do tempo, às vezes todo o tempo, pedindo a Deus a realização e a contemplação da sua glória. Jesus está falando com Deus: Pai, glorifica o teu nome. Essa é a principal coisa pelo qual oram, pois é assim que você se abre para Deus, em vez de apenas enviar um formulário. É assim que Ele entra e você ceia com Ele e Ele ceia contigo. É assim que você verdadeiramente ora. Você pode pensar: certo, mas o que é isso afinal? E a gente precisa chegar nisso exatamente para o final, né? Em 2 Coríntios 3,18 há um verso que você conhece bastante. Há traduções diferentes, porque as palavras que são usadas por Paulo são palavras difíceis, mas a melhor é: nós todos que com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem com glória cada vez maior. Em primeiro lugar, a razão pela qual há várias traduções é por causa dessa palavra contemplamos. Em algumas versões nós refletimos a glória, ou observamos atentamente. Estamos tentando achar palavras em nossa língua para uma expressão que está sendo usada que não temos exatamente. Então é uma palavra incomum, que literalmente significa olhar profundamente como num espelho. Então a forma como você olha no espelho é interessante. Você procura detalhes minuciosos, não é? Na sua cara, na sua pele, você vê coisas. Você já se olhou no espelho de uma maneira que você não olha mais nada, porque você procura detalhes minuciosos. Paulo diz que olhar para a glória do Senhor, especialmente em Cristo, dessa forma, é a essência como você muda. Você muda quando ceia com Deus, e você faz isso como quando olhando no espelho, com essa atenção. Ele diz: se quer crescer na humildade, tente com mais força ser humilde. Veja qual é a última ideia do humanismo secular para ser uma pessoa mais humilde, que tem uma inteligência emocional para se relacionar com as pessoas. Não, ele não diz isso. Ele não diz: cuide para controlar os pensamentos orgulhosos com essa técnica aqui. Você pode fazer isso, mas não é o que ele está dizendo. Se você quer crescer em coragem, cuide de se livrar de pensamentos covardes, pensamentos negativos. Comece a colocar pensamentos positivos. Você pode fazer isso. Sempre que vier um pensamento negativo, troque por um positivo, para você desenvolver coragem. Se você quer crescer em autocontrole, você deve então fazer isso e aquilo. Mas não, isso é só humanismo secular, ou é só religião. Mas você quer o Evangelho? Isso é o cerne. Contemple a glória de Cristo. É isso que leva você de alguém medroso para corajoso, de alguém orgulhoso para humilde. O que significa? Significa ir além de apenas crer que Deus é amoroso, apenas crer que Deus é sábio, crer que Ele é santo. Você tem que contemplar a glória disso, contemplar a glória da sua santidade, a glória do seu amor, com esse olhar fixo, minucioso, olhando para o amor de Deus. Você tem que contemplar a glória desse amor, você tem que contemplar a glória de Deus na face de Cristo, a glória do amor de Deus na face de Cristo, a glória da sabedoria de Deus na face de Cristo. É assim que você cresce em paz.
A glória da imutabilidade do plano de Deus na face de Cristo. É assim que você cresce vencendo a ansiedade. Não é uma técnica humanista para isso. O que é glória? Significa ser fascinado, ser capturado por algo, não é? Meditar profundamente sobre a excelência da beleza daquilo, até que aquilo captura o seu coração. E não é só, Deus é sábio, mas eu estou morrendo de medo, porque eu acho que Ele vai errar. Porque na verdade você nunca viu a glória da sabedoria de Deus. Você nunca viu a glória da sua santidade, nunca viu a glória da sua paz, nunca viu a glória, nunca viu, porque você não olhou para esta glória na face de Cristo, até que você foi mudado de um grau de glória para outro maior, do conhecimento do amor de Deus, do conhecimento da paz de Deus, que faz você poder olhar, enfrentar aquelas situações e ter paz. Originalmente a palavra glória no hebraico, então a gente sabe, tem um peso de gravidade, tem um significado de gravidade, de peso. Se você crê que Deus é sábio e amoroso, mas mesmo assim você vive preocupado, é porque o amor de Deus não impactou você, não causa um impacto em você. Você não ceia com Ele, Ele com você. O amor dEle, ou a sabedoria dEle, não tem um peso sobre você. Você não vê a glória do amor de Deus na face de Cristo. Isso não tem um peso, não tem um impacto na sua vida. Então você diz, Ele é amoroso, Ele é sábio, mas eu estou morrendo de medo dos planos dEle serem horríveis para mim. Você fala que Ele é sábio, mas você não sente o peso da glória, da sabedoria dEle. Se você está preocupado, embora creia na sabedoria e no amor de Deus, é porque a sua crença não tem peso. Ela é uma crença. Você pode até dizer que ela é verdade. Não, eu acho que Ele é sábio e amoroso mesmo, mas ela não tem peso na sua vida. O que as pessoas estão fazendo, o que vai acontecer, o que pode acontecer amanhã, tem um peso de tal maneira que isso te afeta. Mas o teu conhecimento do amor de Deus é sem glória. O teu conhecimento da sabedoria de Deus não tem glória, não tem peso. Como aquelas outras coisas têm um peso na sua vida, de tal maneira que elas são capazes de produzir a afeição da ansiedade, a afeição do medo, a afeição do desespero. Mas o teu conhecimento do amor de Deus não tem um peso que produz paz em você. Não tem. Dizer que vê a glória de Deus significa ser afetado por aquilo. Se você não é afetado por algo, aquilo não tem peso na sua vida. Alguém pode dizer, olha, está acontecendo isso aqui na China agora, você não está preocupado, porque aquilo não tem peso na sua vida. Mas se você disser, está acontecendo aqui, agora, vai te atingir, vai atingir sua família, pronto, agora você está preocupado, porque aquilo tem um peso. Dizer que ver a glória de Deus significa, se você disser para nós hoje, eu vejo a glória do amor de Deus, você está querendo dizer, e Paulo diz, quando você vê isso na face de Cristo, que aquilo agora tem um peso, aquilo afeta você. Você está sendo impressionado por aquilo, você é abalado por isso, de tal maneira que essa alegria é indizível. Você pode dizer, isso é muito misterioso. Na verdade não, porque você sempre está sob o peso da glória de alguma coisa. O humanismo secular às vezes tem um peso enorme na sua vida, e óbvio que isso tem um resultado. Eu estava vendo um documentário sobre uma atriz famosa, Louise Rainer, famosa não hoje, né? Ela morreu em 2014, mas nasceu em 1910, mas ela ganhou 2 Oscars, não é? O de 1936 de melhor atriz e de 1937 de melhor atriz. Ela é simplesmente a estrela máxima de Hollywood, na era dourada, né, de Hollywood. Ela conseguiu coisas enormes. Ela foi em 99, ela foi eleita entre as grandes lendas do cinema e de Hollywood. Então ela ganhou, como eu disse, 2 Oscars de melhor atriz consecutivos, o que não é, mesmo pessoas que ganharam vários Oscars, raramente é consecutivo, em 2 anos, não é, consecutivos. Então ela é uma estrela, mas ela não foi uma estrela por um período muito grande, porque Louis Mayer, o fundador da Metro-Goldwyn-Mayer, né, daquele grande estúdio até hoje, que tem um leão que hoje, então, ele disse para ela assim, depois que ela ganhou o seu 2º Oscar,
porque ela queria ter uma integridade pessoal e uma integridade artística, que não queria fazer tudo o que eles queriam que ela fizesse. E o Louis Mayer, né, um dos fundadores o fundador da Metro Goldwyn Mayer, disse para ela: nós fizemos você e nós vamos te destruir se você não fizer o que a gente quer. A resposta dela é muito interessante, porque ela diz: Sr. Mayer, Deus me fez e você não pode me destruir. E ela nunca mais foi uma atriz de Hollywood. Viveu uma vida maravilhosa e morreu agora, né? Como eu disse, há não tanto tempo atrás, já bem velhinha. Você vê, não estamos olhando as bases dela, porque não conhecemos, mas você se torna parecido com aquilo que tem mais peso em sua vida. Se ser atriz de Hollywood e ganhar Oscar fosse aquilo que tinha mais peso na vida dela, então Louis Mayer podia destruí-la, porque destruir sua carreira seria destruí-la. Mas ele diz: você não me fez. Você acha que você me fez? Você está errado, você não me fez. Então, como você não me fez, se você acha que a minha carreira é a coisa mais importante, que ao me tirar ela, você vai me destruir, você está enganado. Quem me fez foi Deus, e você não pode me destruir, porque essa carreira não tem esse peso que você imagina que ela tem na minha vida. Eu posso nunca mais ser atriz. Isso não vai me colocar na escuridão da depressão. Você vê, você se torna parecido com aquilo que tem mais peso em sua vida. É por isso que a Bíblia diz que quando o amor de Deus tem mais peso em sua vida, você é transformado de um grau de glória para outro grau de glória nesse amor. Se a paz de Deus, ao você contemplar ela como um espelho na face de Cristo, e ela tem mais peso para você do que as coisas que roubam as paz das pessoas, você vai crescer de um grau de glória nessa paz para outro grau de glória. E o mundo vai te dizer, como o Louis Mayer: nós vamos destruir você. Você vai dizer: você não pode me destruir. Você não pode. Porque isso que você está dizendo que vai destruir, que é a minha carreira, não tem o peso que você imagina que isso tem na minha vida. Se você está desanimado porque alguém cujo amor você queria não te ama, ou você teve um relacionamento e agora não vai mais, essa pessoa está dizendo: eu vou te destruir não te amando. Eu vou te destruir com a minha ausência. Eu vou te destruir com a minha falta de amor. É isso. E é nisso que está a esperança de quem quer fazer o mal, né? Eu vou te destruir. Como o Louis Mayer falou para ela: vou destruir, nós te fizemos e vamos te destruir. E às vezes você concorda: se tu não me amar, a minha vida acabou. Ou se morrer, minha vida acabou, porque isso tem um peso na minha vida maior do que outras coisas. Ou, por exemplo, o amor de Deus, que excede todo entendimento. Eu não sei com Ele, eu não contemplo isso, até que o peso disso me faz mudar de um grau de glória para outro. Então essa pessoa realmente tem mais glória para você em seu amor do que o amor de Deus. A falta do amor dela vai te afetar, vai te levar à depressão, mas o amor de Deus não te levava à alegria, nem à paz. Por quê? É evidente, o amor daquela pessoa tinha um peso na sua vida, tinha uma glória, mas o amor de Deus não tem. De que serve um amor que não tem peso diante do amor pesado que eu perdi daquela pessoa? Aquela pessoa pode te destruir. Quando o Louis Mayer falou para ela: nós vamos te destruir, ele poderia mesmo, se o que ele deu a ela, que era a carreira de atriz e os Oscars por causa dessa carreira, fosse a coisa mais gloriosa ou mais pesada na sua vida. Mas ela disse: você não pode me destruir, você está totalmente enganado. Deus me fez, não foi você, nem a carreira em Hollywood, e porque você não me fez, você não pode me destruir. Não tem peso. Você vê, não há lugar para autocomiseração. Se realmente eu
tenho as definições certas de oração e estou lá contemplando a glória do amor de Deus na face de Cristo, a glória da paz de Deus na face de Cristo, a glória da sabedoria. Paulo não diz que eu cresço de um grau de glória para outro grau de glória em coragem, em vencer a ansiedade, o medo, enfrentando aquilo, achando que eu sou capaz, ou com alguma técnica. Ele diz: não, você faz isso quando você contempla a glória da sabedoria de Deus na face de Cristo, porque você cresce de um peso dessa glória que te afeta para outro, de tal maneira que aquilo que te ameaça não tem o mesmo peso. Você pode dizer, como ela disse lá para o Lewis: você não pode me destruir. Se você está preocupado com dinheiro, você crê na sabedoria, na graça, no poder de Deus, na santidade de Deus, mas não tem peso. O que tem peso é o seu trabalho, é a sua carreira. Sem isso você é destruído. Você é tão nervoso, tão obcecado. Talvez você ache que deva até ser desonesto às vezes, para não perder o que você já tem. Você acredita no amor de Deus, você acredita na paz de Deus, mas elas não têm peso, porque você não vê elas na face de Cristo. E ao não ver ela na face de Cristo, ela não afeta o seu ser como aquelas outras coisas estão afetando o seu ser. E você nem pode dizer que não estão afetando, já que eu estou no buraco, eu estou na tristeza. É óbvio que aquilo está produzindo em mim afeições, porque aquilo tem um peso. Todos os nossos fracassos, todos os nossos problemas são porque algo além de Deus está dizendo: eu te fiz existir, e sem mim eu vou te destruir. Eu te fiz e vou te destruir. E você concorda. Paulo podia ficar anos preso, mas se a liberdade e o ministério dissessem para ele: nós te fizemos e nós vamos te destruir. Então ficar preso era uma destruição. Nós, normalmente, o cônjuge está dizendo: eu vou te destruir, e vai mesmo, porque ele é a sua vida. O amor a qualquer coisa está dizendo para você: eu vou destruir a sua paz, e vai mesmo. Você não pode responder como aquela atriz: você não pode me destruir porque você não me fez, então você não pode me destruir. Você não me faz existir, não é a fonte da minha paz, não é a fonte, não tem peso, não tem esse peso que você imagina. É isso que os discípulos disseram para aquelas pessoas: mais importante é agradar a Deus. Isso tem um peso na nossa vida que a ameaça de vocês não tem. Portanto, ao contemplar a glória da sabedoria de Deus, pode ser que essa sabedoria queira que a gente morra mesmo, mas eu vou glorificar a Deus assim. E como aquilo tem mais peso do que a ameaça de vocês, nós não estamos com o medo que vocês queriam colocar sobre nós. Você pode dizer para alguém: eu não tenho o seu amor, mas eu tenho o amor de Cristo, e eu todos os dias ceio com Ele e Ele comigo, e cada vez que eu ceio com Ele e Ele comigo, esse amor dele cresce de um grau de glória para outro grau de glória, e eu também, e mais, esse amor é totalmente suficiente para mim. Eu não tenho o seu poder, mas eu tenho o poder de Cristo. Quando não conseguimos lidar com algo por preocupação ou ressentimento, é sempre porque não vemos a glória da misericórdia de Deus. Por que não conseguimos perdoar alguém? Porque nós falamos que Deus é misericordioso, que nós merecemos ir para o inferno, que Ele nos perdoou, que Ele é gracioso, mas nós não sentimos o peso disso. Nós não vemos a glória disso na face de Cristo, então isso não tem um peso sobre nós. O Espírito Santo, que faz resplandecer em nossos corações essa glória, não resplandece, ou não resplandeceu a glória da graça de Cristo para mim. Então eu não sei lidar com ressentimentos. É disso que estamos falando. Jesus disse que esse é o propósito da oração contínua, diária, e é assim que nós glorificamos a Deus. É assim que Ele está dizendo: Pai, agora chegou a hora. Essa hora não tem como ser evitada, mas glorifica a Ti. E é assim que Jesus também vai ser glorificado. A principal coisa pela qual orar, então, não são as circunstâncias, porque a principal coisa da oração é cear com Ele e Ele conosco, é ser levado a olhar a glória da sua sabedoria até que aquilo tenha um peso sobre nós, a glória do seu amor até que aquilo tenha um peso sobre nós, e nós cresçamos de um grau de glória para outro. Ao crescermos, é assim que a gente
vence os nossos medos. Aquilo que nós achávamos que ia nos destruir ontem, agora nós podemos dizer como atriz e dizer para o chefão lá de Hollywood: você não pode me destruir, é totalmente impossível. A principal coisa que você precisa é contemplar a glória do Senhor para ser transformado de um grau de glória para outro, é cear com Ele. E então, ao cear com Ele, a fartura dessa mesa é contemplar a glória do seu amor, até que esse amor tenha um peso maior, e amanhã um maior, e depois de amanhã um maior, e um maior, e um maior, até que nenhum amor no mundo chegue sequer perto do peso que o amor dele tem, de tal maneira que você possa dizer como Paulo: o mundo me considera um lixo, mas eu não estou no buraco por causa disso. É isso que ele diz quando diz: eis que estou à porta e bato, para uma igreja fria, ou seja, uma igreja em que a glória de Cristo em nenhum aspecto tinha um peso sobre eles, mas as mesmas coisas que tinham peso sobre o mundo, de tal maneira que realmente não há mudança. Então, antes de orar pelas circunstâncias, apresente suas intimidações, medos, ressentimento, desânimo diante da glória de Deus. É quando você tem um ressentimento, você pega esse ressentimento e apresenta a Ele, quando ceia com Deus, a glória da misericórdia dEle. E aí você cresce e você pode perdoar, porque você cresceu para outro grau de glória, para lidar com o ressentimento, à medida que você contemplou a glória da misericórdia de Deus sobre você, na face de Cristo, ao cear com Ele. Quando os problemas te atingem e as pessoas vão dizer: você precisa de amigos, você precisa de um descanso, você precisa de férias, você precisa de bebida. Tudo bem, as pessoas fazem isso, isso pode ter algum efeito, mas não tem um efeito de fato na vida das pessoas. Quando tudo isso passa, o passeio acaba, o amigo vai para a sua casa, você volta para o mesmo lugar. Por quê? Porque na verdade não é isso que resolveria as coisas. Porque essas coisas podem ser boas, ter um amigo, olhar uma paisagem bonita, mas não é essencial para a nossa alma, nem para a nossa vida. Como eu disse, Paulo passou anos na cadeia, às vezes sem amigos, às vezes sem ninguém conhecido, na escuridão, sem conforto. João escreve Apocalipse numa prisão. Nunca é. Por isso também não deve ser a principal coisa pela qual você ora. Se as circunstâncias fossem a principal coisa que faz você ser como você é, seria correto então as circunstâncias serem as coisas mais importantes na oração, mas porque elas não são, é por isso que elas não são aquilo que é essencial na oração. A principal coisa do que você precisa é contemplar a glória do Senhor para você ser transformado. Nós somos transformados de glória em glória contemplando a glória do Senhor. Eu sou transformado numa pessoa mais perdoadora e sem guardar ressentimentos e amargura, e depois de tempo falando sobre a mesma coisa, porque ontem eu passei horas com Ele ceando, contemplando a glória da sua misericórdia. Então eu cresci de um grau de glória para outro, num coração perdoador, num coração satisfeito, num coração que não é amargurado. Então eu posso perdoar. Eu cresci, eu não sou como era 10 anos atrás, porque nesses últimos 10 anos eu tive uma quantidade enorme de abrir a porta para cear com Ele comigo. Nesses momentos eu estava contemplando a glória da sua misericórdia, a glória do seu perdão, de tal maneira que aquilo me afetou de tal forma que o que outra pessoa me fez não afeta igual. Então ela não pode me destruir, nem pode destruir o poder do perdão de Deus na minha vida. Esse é o motivo pelo qual Paulo diz que se você realmente viu a glória de Deus, não é uma experiência efêmera. Passear quando você está muito tenso e fazer uma viagem tem uma glória efêmera. Por que efêmera? Porque ela passa, ela não te muda. Quando você volta para a realidade, tudo está lá, exatamente como era. Só a glória de Deus não é efêmera, ela te muda de um grau de glória para outro. O passeio não muda, a viagem não muda, sair com os amigos para comer uma pizza não te muda. É efêmero, tem um efeito? Tem, momentâneo. Mas como ele não te muda de um grau de glória para outro, sair para comer uma pizza com amigos, quando você volta você ainda é a mesma pessoa, sobre os mesmos aspectos, você vai sentir as mesmas coisas e vai enfrentar das mesmas maneiras, e você pode sair todo dia para comer pizza.
Mas quando você tem um encontro, em vez de cear, você ceia com Cristo, e Ele contigo, e você vê a glória da sua misericórdia, a glória do seu amor, aquilo te muda, não é efêmero. Paulo diz: se você contempla a glória do amor de Deus na face de Cristo, você muda de um grau de glória para outro. Não é possível contemplar a glória da sua misericórdia e não mudar, contemplar a glória e não mudar. Então você volta para os mesmos problemas, e talvez eles não tenham mudado, mas você mudou. Quando você faz um passeio porque está muito estressado, porque a vida é muito difícil, quando você volta, você não mudou. Então, se a circunstância não mudou, você volta a sentir e ficar do mesmo jeito que você estava antes. Mas com o cristão é assim. Quando você passa com Ele, ceia com Ele, Ele contigo, e você contempla cuidadosamente a glória da sua misericórdia, a glória do seu amor, a glória da sua sabedoria, então aquilo te muda, e você volta para as mesmas circunstâncias com mais paz, mais descanso na alma. Você não teme nada, mas você é sensível a tudo. Porque normalmente a gente liga a ideia de não temer e ser insensível, mas Jesus, Ele não teme nada, mas Ele é sensível, e você é mudado para esse grau de glória. Você torna-se mais sábio, mais amoroso, mais santo, mais humilde, mais cheio de amor, mais cheio de coragem, mais cheio de foco, porque Jesus era assim. E você está sendo mudado de um grau de glória para outro grau de glória, na semelhança da glória que você contempla nele, a glória do amor dele, a glória da coragem dele, a glória da firmeza inabalável, da sua imutabilidade. E é isso que significa contemplar a sua glória. Isso acontece como? O nosso tempo acabou. Todo o restante da oração de João 17 vai tratar disso. A gente pode tratar disso, então, se olharmos outros dias para outro lugar. Mas se você tentar contemplar a glória de Deus no abstrato, não vai funcionar. E esse é o grande problema. Se tentar pensar sobre o amor de Deus e ficar pensando no amor de Deus, não vai te mudar. E cantar um hino sobre o amor de Deus não te muda. E pensar o dia inteiro no amor de Deus não te muda. Se você pensar na santidade de Deus o dia inteiro, isso não te muda. Oh Deus, me dá mais desse teu amor, me dá mais do seu amor, me dá mais do seu amor. Honestamente, isso não muda você. Me dá mais da paz, que seja todo entendimento. Eu preciso de paz, Deus, eu quero a paz, que seja todo entendimento, me dá paz. Você pode passar assim o dia inteiro, isso não te dá paz. Pelo contrário, a tua oração começa a ser uma expressão da tua falta de paz. Você vai ficando agoniado cada vez que você ora mais por paz, paz, paz. Como você não está sentindo paz, me dá mais paz, me dá mais paz. Isso vai ser muito desanimador. Orar assim por paz, por coragem, por alegria. Você pode comprar livros sobre a respeito disso. As pessoas leem 1000 livros sobre casamento, 1000 livros sobre alegria, 1000 livros sobre paz. E vão te indicar outros livros. Alguns livros são bons, outros não. Alguns não têm nada do evangelho, é só humanismo secular com roupagem. Pode ajudar um pouquinho, como o passeio te ajudou um pouquinho enquanto você estava passeando, mas é efêmero. Você não muda, quando volta do passeio, os problemas são iguais e você reage igual. Assim são essas coisas. Se você tentar contemplar a glória de Deus diretamente, de forma abstrata, é como tentar colocar o Oceano Atlântico numa tampinha de uma garrafa. Você fica sobrecarregado, você fica desanimado. Se você olhar com atenção, você vai ver que no verso de 1 a 5, é uma maneira de entender a glória de Deus, de forma que realmente te toque, não é apenas sobrecarregar você, não é olhar para isso no abstrato, não é? Mas na história de Cristo, na face de Cristo. É lá que nós olhamos o amor de Deus. É assim que nós crescemos de um grau de glória para outro neste amor. Não a glória de Deus no abstrato, mas a glória de Deus no plano eterno de salvação em Cristo. Aquilo te maravilha. O amor de Deus, não o amor de Deus no abstrato, mas o amor de Deus como mostrado em Cristo, na cruz. Toda a extensão da salvação, é ali que você contempla, de uma eternidade a outra. Se você está ansioso porque você
Você diz que Deus é sábio, mas você não acha Ele muito sábio. Se você diz, Deus me mostra a sabedoria, me mostra a sabedoria, eu quero saber mais da sua sabedoria, isso é desanimador. Você contemplar a sabedoria de Deus na obra da redenção. Você tem que olhar para isso, até que isso te maravilhe. E você é mudado de um grau de glória para outro grau de glória, nessa sabedoria de Deus. Então quando você enfrentar a mesma coisa amanhã, você vai ter paz, porque Deus é sábio. Primeiro somos informados sobre o que o Pai e o Filho faziam antes da fundação do mundo. Eles se glorificavam mutuamente. Aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Se você quiser uma metáfora para o que é amar, aí está. Num relacionamento amoroso saudável, num casamento saudável, qualquer relacionamento amoroso saudável, essa expressão pode ser usada, se glorificam mutuamente, ou seja, se alegra um no outro. Você sente que é melhor engrandecer o outro que a si mesmo, você não está voltado para si mesmo. A Trindade, apesar de Deus amar-se a si mesmo, acima de todas as coisas, o Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Pai. Você vê, não é algo, é centrado, é autocentrado em Deus, mas Deus é uma Trindade. O Pai e o Filho faziam isso desde toda a eternidade. Um derramava o seu amor sobre o outro, a glória que tínhamos junto antes que o mundo existisse. O Filho estava sendo com o Pai com o Filho contemplando a beleza da santidade do Pai, a beleza da sua sabedoria, de tal maneira que quando o Pai tem um plano eterno, Ele se regozija nisso. E é por isso que Ele está diante desse plano eterno, e Ele está dizendo, chegou a hora de eu morrer, para tu seres glorificado. Mas ao contrário, no versículo 2, diz assim, pois lhe deste autoridade sobre todos, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Para que eu dê a vida eterna a todos os que foram escolhidos por ti e dados a mim. E ele diz, completei a tua obra que me deste para fazer, agora me dá a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus Cristo veio à terra, o Pai o enviou, isso fazia parte do seu plano. Por quê? Porque aqui na terra, aqueles que o Pai deu a ele, não viviam completamente separados, mortos, odiando a Deus. Como resultado, ele tinha que perder a glória para nós termos a glória. E Ele quer que você veja isso cada vez que você encontra para cear com Ele e Ele contigo, de todos os aspectos. Ele primeiro teve que se encarnar e se tornar mortal e vulnerável e poder ser assassinado. Ele abriu mão da sua glória de várias maneiras, e cada passo que Ele dava ia mais fundo nisso. Na cruz, Ele não foi apenas morto fisicamente, como a gente sabe. Ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? Foi a única vez que Jesus não chamou o Deus de Pai. A única vez. Porque na cruz ele foi excluído dessa comunhão com o Pai. Deus continuava sendo Deus. Ele chama Deus meu, porque Deus é Deus de tudo. Deus é Deus de todas as coisas, em todos os lugares. Deus é Deus do inferno e do céu. Deus nunca deixa de ser Deus. Mas ali ele perdeu completamente o olhar amoroso do Pai. É o único lugar que ele não chama Deus de Pai, ele chama de Deus. Jesus perdeu sua glória para que fôssemos trazidos à glória. Verso 24, Pai, eu quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estou, para que contemplem a minha glória. Essa é a oração. É impossível não sermos transformados se estamos contemplando a glória de Cristo, como nós vimos. Esse é o objetivo da sua morte. Eu quero que eles vejam como eu sou brilhante em paz, maravilhoso em santidade, maravilhoso em sabedoria. Quanto mais eles verem isso, mesmo na terra, eles vão sendo transformados por isso. E nas mesmas circunstâncias, eles vão cada vez estar diferentes para enfrentar elas. Só quando você vê Cristo sendo privado dessa experiência de glória com o Pai, de comunhão com o Pai, sendo privado daquele amor, daquela comunhão de paz, o Pai fechando-se a Cristo por nossa causa, Ele perdendo toda a sua glória, a glória dele começa a ter um peso para você. Jesus perdendo o seu acesso para que você tenha acesso. É nisso que você pensa. É assim que o amor dele é derramado em seu coração. Não é pedindo, me dá mais seu amor, me dá mais seu amor, me dá mais seu amor. Se você tentar buscar a glória de Deus no abstrato, você é esmagado. Mas Paulo em 2 Coríntios 4,6 diz que Deus brilhou em nossos corações para revelar a luz do conhecimento da sua glória na face de Cristo. É por isso que geralmente você tem uma ceia com Ele.
A glória de Deus, fora disso, esmagava Moisés. Porque na história de Jesus, ao ver o que ele fez e como ele perdeu, ele se despiu da sua glória, e depois ele foi abandonado para que nós tivéssemos acesso. É assim que o Espírito Santo nos sensibiliza e nos comove com a glória da sua sabedoria, com a glória da sua graça. E quanto mais a gente é pressionado pela glória da sua graça, mais nós podemos perdoar. As dificuldades de ontem não são as mesmas, mas agora eu cresci de um grau de glória para outro na contemplação da glória da sua graça. Então agora a graça do perdão está em mim maior. A glória da sua paz, a glória da sua santidade, do seu amor. Essa é a glória que nos transforma. É a única coisa que muda tudo. Você pode, como eu disse, fazer uma viagem, mas não há um peso de glória que te transforme de um grau de glória para outro. Quando a viagem acabar, os mesmos problemas vão encontrar você igual era antes. Mas é impossível você olhar para a glória do amor de Cristo e não crescer de um grau de glória para outro grau de glória nesse amor, e crescer, e cada dia, quando você abre a porta e ceia com Ele, você está diferente. As circunstâncias não. Vamos ficar de pé. Sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, o silêncio